Olá, turminha, vamos à correção da nossa atividade de hoje, né? De português, do dia 23 de setembro, que tá aí no caderno 1 da coleção Acerta Brasil Super IDEB. Então, vamos aqui à correção da nossa atividade 4. Ele inicia com os questionamentos. Você gosta de chuva? Por quê? Como fica o lugar em que você mora quando chove e quando não chove? Eu fiz aqui a minha resposta, mas essa resposta é bem pessoal, né? Você gosta de chuva? Sim, eu gosto. Por quê? Porque a chuva na minha região é vida, tudo fica mais bonito, as árvores ganham folhas, os açudes, rios e riachos ficam cheios. Quando não chove? Quando não chove, tudo fica mais triste e o clima é muito quente, como nós estamos vivendo agora ultimamente, né? Mas essa resposta, se eu morasse numa região de alagamento, com certeza seria bem diferente, não é verdade? Então, continuando. Compartilhe sua resposta e escute as respostas dos colegas. As respostas apontaram tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. No meu caso, a minha aqui só apontou para o lado positivo, né? Agora, como eu disse a vocês, se tivesse alguém na sala que morasse em uma região que alagasse, que é uma região que as casas inundassem, causasse prejuízo, com certeza a resposta da pessoa seria bem diferente da minha. O que acontece de positivo quando chove? Então, é o que eu disse, aqui na nossa região os açudes enchem, os rios, reservatórios, né? A paisagem fica verdinha, tudo fica mais bonito. De negativo aqui na nossa região, o máximo que acontece às vezes é faltar energia, às vezes a queda de uma árvore, mas não tem muito ponto negativo aqui quando chove aos meus olhos, né? De repente, para alguém que mora numa casa que sempre inunda, deve ter prejuízo de eletrodomésticos, essas coisas. Então, aqui ele diz, leia a notícia. Então, ele já deu o gênero textual do texto, né? Trata-se de uma notícia, certo, gente? Então, a notícia, ela tem algumas características. Então, o gênero textual notícia, ele fala sobre algo, né? Tem uma finalidade informativa. Ele é relativamente curto, é vinculado ao meio de comunicação, que pode ser televisão, jornal, revista, rádio ou internet, né? Usa uma linguagem clara e objetiva, quer dizer, não tem linguagem formal nem regional. Para quê, tia? Para que o maior número de pessoas possam ler e entender. Depois, filho. É impessoal, ou seja, é para trazer a notícia real, não é para trazer a opinião do autor, né? Então, uma notícia, você não vai ver geralmente o William Bonner dando a opinião dele a respeito de alguma notícia. Os jornais televisionados hoje já estão mais abertos, né? Alguns apresentadores já fazem a sua opinião, mas o gênero textual notícia ele é para ser impessoal, ou seja, o apresentador ou o escritor vai dar a notícia real sem vincular sua opinião própria, certo? E essas notícias, elas geralmente descrevem fatos reais, atuais e do cotidiano, certo? Então, o gênero textual notícia tem essas características. Então, vamos aqui ao texto. Chuva forte provoca diversos estragos em Montes Claros. A forte chuva que caiu no fim da noite desse domingo 9, em Montes Claros, no norte de Minas, causou transtornos a moradores e deixou um rastro de prejuízo na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas aproximadamente 25 solicitações de socorro em decorrência da chuva. O maior número de chamadas registradas foram relacionadas à queda de árvores em vias públicas, muros, telhados e veículos.
Fiações de rede elétrica também ficaram danificadas. Partes de algumas ruas foram destruídas devido à forte chuva. O Corpo de Bombeiro também registrou 4 pontos de inundação na cidade. Algumas pessoas ficaram presas no interior de veículos em virtude da enxurrada. A corporação informou que ninguém ficou ferido. Uma força-tarefa com militares do Corpo de Bombeiro e funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fez monitoramento das áreas de riscos e vistoria em árvores que ainda têm risco de queda. Então, vamos aqui agora à atividade, né? Questão 1. O tema desse texto é as consequências de uma chuva forte em Montes Claros, as causas de uma chuva forte em Montes Claros, a ação do Corpo de Bombeiro em Montes Claros, a noite de domingo em Montes Claros. Então, gente, ele perguntou aqui o tema. O tema é exatamente aquele fato que desenvolve todo o texto, certo? Então, aqui, ó, a gente percebe se você fosse lendo. A noite de domingo em Montes Claros não traz o tema, porque não disse do que se trata. A ação do Corpo de Bombeiro aconteceu, mas já foi em decorrência de outras coisas, certo? A causa da chuva não foi dito no texto. Por que choveu lá? Não foi dito. Foi dito as consequências, né? Os estragos, os prejuízos das fortes chuvas em Montes Claros. Então, a opção que gabarita aqui é o item A. Tá, mamãe tá gravando a aula, depois mamãe ajuda. Interrogando o texto. Questão 1. Então, aqui ele diz: releia a questão e responda. O que aconteceu? Então, o que aconteceu foi exatamente uma forte chuva, a tia não escreveu, né? Uma forte chuva em Montes Claros que causou prejuízos à cidade, à população em geral. Foi um fato real ou fictício? Foi um fato real, realmente aconteceu, certo? O que aconteceu? Onde aconteceu, aliás? Em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Essas informações vocês têm aqui no texto, né? Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Então, esse aqui foi o local, o texto deixou bem claro. O que causou esse acontecimento? Então, o que causou, gente, foi as condições meteorológicas da região naquela época do ano. Então, as consequências da chuva, o texto trouxe. Agora, o que causou a chuva aí é as condições meteorológicas, certo? O texto não esclareceu isso, não. Aqui ele diz assim, ó, que informações são mais importantes em cada parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui eu sublinhei, não escrevi lá, mas você escreve, tá bom? Então, aqui a gente percebe que o texto é organizado em 3 parágrafos, ó. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, certo? Aí aqui eu vou destacar as principais informações de cada um deles. Então, a principal informação aí, você pode até numerar, tá? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Então, a forte chuva que caiu no fim da noite desse domingo, né, causou transtornos a moradores e deixou um rastro de prejuízo à cidade. Essa é a principal informação aí do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele diz as consequências, né, ó, quedas de árvores em vias públicas, muros, telhados, veículos. Fiações em rede elétrica também ficaram danificadas, né? Algumas ruas foram destruídas devido à forte chuva. Então, essa é a principal informação aí do segundo parágrafo. E do terceiro, ele já diz o que os bombeiros e os militares aí da Secretaria de Serviços Urbanos fizeram, né? Ó, o Corpo de Bombeiro registrou 4 pontos de inundações na cidade. Algumas pessoas ficaram presas no interior de veículos, em virtude da enxurrada. Foi criada uma força-tarefa com militares do Corpo de Bombeiro e da Secretaria de Serviços Municipais Urbanos para fazer monitoramento em árvores, vistorias, né, na cidade. Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui e vou continuar no segundo.